Abra comigo a tua Bíblia em Atos capítulo 17. Nós estamos trabalhando nos domingos pela manhã sobre a doutrina de Deus. E sempre que a gente fala de Deus, no fundo a gente fica pensando, será mesmo que a gente pode definir Deus? Será que mesmo podemos ter uma ideia, uma noção de quem é Deus? Bom, nós temos o texto bíblico. E esse texto nós consideramos que ele é inspirado por Deus. Então, nesse texto bíblico, nós temos uma revelação, uma coisa que antes estava oculta, mas que nos foi revelada. E uma das coisas que nos foi revelada é essa natureza de Deus, ou os atributos de Deus, ou as características de Deus, a partir das quais podemos ter uma ideia, então, de quem é Deus, até para que a gente saiba no que Deus se difere do ser humano. É muito comum as pessoas fazerem de Deus uma imagem humana. Falamos sobre isso no domingo passado. Mas, basicamente, essa linguagem humana é uma linguagem utilizada para a nossa compreensão, não que Deus seja humano ou tenha as limitações humanas. Mas, mesmo assim, fica muito difícil para a gente falar de Deus como Criador, se somos criatura. É como se a formiguinha quisesse fazer uma tese de doutorado sobre nós, seres humanos. Fique imaginando, com todos os elementos que essa formiguinha pudesse ter, informações que ela pudesse adquirir pela experiência, pela observação, se é que uma formiga observa, mas de qualquer maneira, imagine só quais seriam as conclusões dessa formiga. E talvez essa comparação ainda não seja suficiente na medida em que a formiga e nós somos seres criados de uma mesma categoria mais ampla. Agora Deus é Criador, Ele subsiste por si só, e é nesse sentido que o texto bíblico vai nos ajudar, pelo menos naquilo que ele revela, pela maneira como esse texto foi escrito, e como já vimos também, pelos elementos criados, nós acabamos também tendo conta da presença desse Deus na face da terra. E hoje nós vamos entrar num outro atributo, numa outra característica de Deus, que é a sua independência. A sua independência. Nós, seres humanos, precisamos uns dos outros para viver. O ser humano, ele é sociável, ele não foi criado só. Tanto que Deus viu que o homem estava só e fez para ele uma auxiliadora. Nesse sentido, o ser humano completa o outro. Se vive em comunidade, se vive como família, se vive com os filhos, e é muito difícil que uma pessoa viva exclusivamente só. Ela pode até ser só em algum momento ou outro, mas ela conviverá em um momento ou outro com pessoas. E como podemos definir a Deus, então, nesse sentido, no seu atributo de independência? Atos 17, versículos 24 e 25, dizem o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, Atos 17, 24, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe
de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. O que a gente observa aqui logo no início dessa leitura, especialmente no versículo 25, Deus não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Deus não precisa da humanidade. É muito comum a gente ouvir na igreja, Deus precisa de mim. Deus precisa do meu ministério, Deus precisa das minhas mãos, Deus de alguma maneira precisa de nós para fazer a sua obra na terra. Bom, já falamos sobre isso. Deus poderia fazer a sua obra na terra diretamente, imediatamente, mas Deus escolheu a nós, igreja, vasos de barro para tocar os outros. Nós somos instrumentos de Deus, então Deus faz na forma de mediação essa obra. E Deus usa pessoas com todas as nossas fraquezas. Por que, pastor? Não sei, Ele escolheu assim. Eu acho que a encarnação, de certa forma, também nos indica isso. Quando Deus tomou a forma humana, Ele falou a nossa linguagem e Ele usou Jesus, que era Deus e era homem, para através dessa pessoa comunicar todo o seu plano. Deus quis que fosse assim, Deus escolheu que as coisas acontecessem desta maneira. Não que Ele esteja na mão ou na nossa dependência, como muitas vezes já se pensou. Isso até pode ser motivo de ensoberbecimento para alguns. Puxa, Deus precisa de mim, mas é fato que Deus, Ele nos criou, não precisa de nós, mas resolveu nos escolher para o seu propósito. Ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Versículo 25, eu enfatizo esse texto também, porque muitas vezes a gente tem a ideia de Deus redentor, Jesus, obra da cruz. Mas Deus, Ele é criador e mantenedor da vida. Saibamos disso ou não, creiamos nisto ou não, mas é fato que o próprio ar que nós respiramos, de alguma maneira, ele existe e nos é dado por uma ação de Deus, que podemos não enxergar, que podemos não observar com os nossos olhos, mas o texto nos indica que isso também é dádiva dele. E o versículo 28 ainda é mais conclusivo quando diz: pois nele vivemos. Tem gente que acha que não precisa de Deus, mas não sabe o que está falando. Na verdade, a existência de cada um de nós é atribuída a Deus, nos movemos nele, existimos. E Paulo aqui usa até uma citação poética, e coloca uma citação poética para dentro do texto bíblico. Tem muita gente que acha isso um horror, né? Mas que absurdo, o secular, o profano, se misturando com o sacro. Bom, por vezes, Paulo ele extraiu algumas de suas falas dos poetas, da literatura que era paralela ao momento histórico que ele estava vivendo, e nem por isso isto deixa de ser inspirado. Há muitas pessoas que têm dificuldade com isso, mas como poetas, bom, a habilidade com a qual cada um de nós nasce, se a gente entende que Deus criou tudo e nele a gente se move, a nossa própria habilidade poética, quem a tem, vem de quem? Vem de Deus. Os dons que temos para cantar, os talentos que nós temos, os quais chamamos talentos naturais, são também dádiva de Deus. Eu posso me converter e receber um outro talento a partir da minha conversão. Aí costuma-se dizer talentos espirituais ou dons espirituais. Isso é uma outra questão, mas é Deus também que dá talentos naturais com os quais nós nascemos. E por vezes ainda em nossa conversão nos são dados talentos sobrenaturais, espirituais, resultantes
do novo Espírito que agora em nós habita e nos habilita a fazer coisas que antes não podíamos fazer. Mas é muito comum também, nesse caso, se fazer uma separação. Não, os talentos naturais, nada fazem, ou não são importantes, ou não são obra de Deus. O que importa são os talentos sobrenaturais, espirituais. Como se nós pudéssemos fazer esta divisão, o que é bastante complicado. Lá em Jó capítulo 41, Jó 41, versículo 11, a fala de Deus aqui que está sendo registrada, diz o seguinte: quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe? Jó 41, 11. Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe? Porque o que está debaixo de todos os céus é meu. Então, quero reforçar essa questão, o atributo da independência. Deus não precisa de nada para existir. Deus é Deus. Deus não precisa, inclusive, da humanidade. No entanto, resolveu criar essa humanidade e fez isso por um motivo que nós já vamos ver. Indo um pouco adiante, no capítulo 50 de Salmos, próximo livro, Salmos capítulo 50, versículo 10 a 12. Pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não to diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. O que está em discussão aqui? O que está em discussão são os sacrifícios. E sabe o que Deus está dizendo? Eu não preciso de sacrifícios. Na verdade, os sacrifícios tinham um benefício. O benefício era para o povo. Às vezes a gente tem aquela ideia, de que nós somos criados e que Deus precisa do nosso louvor, senão Ele morre, Ele se frustra. Se não tiver alguém louvando o Senhor, Deus vai se entristecer. Mas na verdade, o próprio texto aqui está nos indicando que se Deus tivesse fome, e aqui o tema é os sacrifícios, Ele diria, porque o mundo é dele e tudo que nele se contém, ou seja, Deus não precisa dos nossos sacrifícios. Deus não precisa que nós leiamos a Bíblia. Tem gente que acha que é piedoso ler a Bíblia. Puxa, não, o ler a Bíblia é um benefício para você, para mim, para os meus filhos. Então, às vezes, tem coisas que a gente faz que a gente não percebe a utilidade do que nós fazemos e de que o benefício é essencialmente para nós. Porque Deus, como diz aqui o texto, se tivesse fome, Ele diria: ah, mas Jesus teve fome. Sim, porque Jesus era Deus, era homem. Esse é o mistério da encarnação, que também nós vamos abordar aqui. Talvez uma das coisas que as pessoas menos conheçam, quem era Jesus e por que a obra dele teve tanta eficácia. Ele era Deus, ele era homem. Como é que a gente entende isso, pastor? Nós vamos ver aqui mesmo, nos domingos pela manhã. Ok? Então, se eu tivesse fome, não tu diria? Versículo 13, acaso como eu carne de touros ou bebo sangue de cabritos? Então, o contexto aqui, se você for observar, é exatamente o de que Deus não tem necessidade de nada. Deus era completo antes da criação e realizado plenamente. Um exemplo disso é João capítulo 17,
versículo 5, na oração sacerdotal. O que Jesus diz lá nessa oração? João 17, 5. O que, gente? E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, o que o texto está dizendo, o que Jesus está dizendo? Que ele já era satisfeito, ele já tinha glória, mesmo antes que houvesse mundo. E por algum interesse de sua parte, da Trindade, o mundo foi criado. Mas é bom dizer isto, que Jesus vem à Terra, sofre e pede depois para voltar a ter a glória que ele tinha antes que houvesse mundo, o que indica que ele já era realizado, já era pleno. No mesmo capítulo, versículo 24, João 17, 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Existe aí uma concepção não bíblica, no meu modo de ver, que indica que Deus ele vai cada vez mais que se relaciona com o ser humano, recebendo mais glória, se tornando melhor Pai, melhor Deus. É o que a gente chama a teologia do processo, como se Deus pudesse evoluir. Como se Deus pudesse mudar. Bom, aí nós estaríamos em apuros, porque um Deus que muda, amanhã talvez mudasse os seus planos. Como é que a gente ficaria? Então, esse texto vem falar conosco sobre esta questão. Voltando a Salmos, capítulo 90, versículo 2, temos uma outra passagem bíblica. Salmos 92, que diz o seguinte, podemos ler desde o primeiro versículo. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então a gente vê aqui que quem precisa de refúgio é o ser humano. Quem precisa de amparo, quem tem carências, é o ser humano. Ele precisa de refúgio. No entanto, de eternidade a eternidade, Deus, Ele é Deus. O próprio nome de Deus, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, né? Nos indica isso, quando Deus diz a Moisés o seu nome. Deus diz assim, eis que quando vier aos filhos de Israel lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Versículo 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, ainda dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. O próprio nome dado a Deus aqui, atribuído a Deus, ou com o qual Deus se denomina, é eu sou o que sou. Eu sou a própria existência, eu não tenho início nem fim de dia, de eternidade a eternidade, eu sou. Deus não foi, Deus não será, Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E isso que às vezes para nós é complicado de entender. Deus sempre existiu. Um outro texto que nos fala disso é João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, quando lá está escrito, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas são todas as coisas, céus, terra, tronos, soberanias, principados e potestades. Colossenses deixa isso muito claro. Tudo foi criado por meio dele, toda a existência
foi criada por meio do Filho de Deus. Mas então, se Deus ele é independente, se Deus ele já é realizado plenamente, por que nós fomos criados? Isaías 43, podemos ler desde o versículo 6. Direi ao norte, entrega, e ao sul não retenhas. Deus está falando, obviamente, dos seus dispersos, do povo de Israel que estava disperso entre diferentes nações. E Ele quer trazer o seu povo de volta para a sua terra. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Então, Deus atribuiu importância a mim e a você, porque Ele quis. Deus nos criou para a sua glória e para o seu louvor. Mesmo que Ele já fosse realizado plenamente e já tivesse sua glória, Deus escolheu o ser humano para glorificá-lo, para engrandecê-lo, para dar publicidade à sua glória através dos elementos criados. Deus sim nos criou para o seu louvor e Ele quis fazer assim. Indo um pouco adiante, no capítulo 62 de Isaías, versículo 3 até o 5, falando sobre o povo, ele diz: serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Porque assim como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti, como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Tem muita coisa nesse texto para ser examinada, mas basicamente o que a gente pode perceber é que Deus se deleita com o seu povo, Deus se alegra conosco. Existe alguma coisa que acontece que com essa criação, quando ela reflete a glória de Deus, Deus se alegra, Deus se satisfaz, Deus de alguma forma fica contente. Ou como diz a palavra, se delicia, a ponto de seu povo ser chamado aqui minha delícia, o que é um nome, o que indica talvez um dos propósitos de Deus ao nos criar. Um outro texto está no livro de Sofonias. Seguidamente a gente abre esse texto aqui nos nossos cultos, né? Então, Sofonias, o que é isso, pastor? Que palavra é essa? É um dos nossos profetas. Depois de Abacuque, não ajudou, pastor. Bom, bem pertinho lá do Novo Testamento já. Não tem problema, se tiver que ir ao índice da Bíblia, não tem problema, né? A gente tem que... O importante é ler, conhecer, saber. Mas o livro de Sofonias, capítulo 3, versículo 17, acharam ou não? Olha aí. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Então, embora Deus seja satisfeito plenamente e seja independente de sua criação, Deus a criou para a sua glória
se alegra conosco e se satisfaz conosco. Pelo menos é o que nós temos a partir do texto bíblico. É isso o que nos indica o texto bíblico. Ok? Quero falar agora sobre um outro atributo de Deus, que é a sua imutabilidade. Salmo 102, versículos 25 a 27. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Amém? Ou seja, estamos falando aqui dos céus, que para nós parecem eternos, né? Para nós os céus não terão fim. Bom, lá em Pedro, a gente observa profeticamente que sim, um dia os céus terão fim. Jesus mesmo disse, terra e céus poderão passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Pois bem, aqui nós temos essa indicação. Há um envelhecimento na criação. Há uma mudança, uma mutabilidade. Mas Deus é o mesmo e os seus anos jamais terão fim.